Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Cheguei para mais um Oráculo das Bruxas, um oráculo especial do Dia de Finados, do feriado dedicado aqui no Brasil, 2023, século 21, aos nossos ancestrais que já partiram. Bom, essa é uma leitura especial para mim. Antes de começar a leitura em si, eu vou trazer algumas explicações sobre como esse feriado é vivenciado por mim, na minha tradição. E deixem, né? Fiquem à vontade para deixar aí nos comentários como é que é esse período para vocês, tá bom? Na leitura de hoje, a gente vai contar com principalmente oráculos e também com esse livrinho antigo de orações das bruxas brasileiras, né? A Cruz de Caravaca ou o livro da capa preta. No final de cada leitura, do caminho branco, caminho vermelho e caminho negro, vocês vão receber uma oração final. E por que essa oração final? Porque hoje o nosso principal objetivo é receber mensagens da ancestralidade de vocês. Claro, nos limites do que nos é permitido, afinal essa aqui é uma leitura coletiva. Vocês sabem que sempre é muito importante aqui que vocês intuam, estejam no lugar mais silencioso e confortável possível, para que vocês possam receber essa leitura de forma a filtrar com a intuição de vocês aquilo que serve, aquilo, né, que vocês estão vivendo e aquilo que não. Tá bom? Essa é uma leitura importante para mim. Esse é um feriado que especialmente eu gosto muito. É um período em que a gente honra quem veio antes, né? Se dedica ao perdão, à gratidão, ao desapego, à liberação dos padrões ancestrais que não servem e também ao fortalecimento do nosso sacerdócio, né? Que é o fato de sermos bruxos, bruxas, xamãs, magos que trazem uma linhagem. A ideia de que quando eu estou aqui viva, eu sou um pedacinho de todo mundo que veio antes de mim e eu honro, através da minha vida, a vida deles e delas também, ao mesmo tempo em que purifico em mim e em nós, na nossa linhagem, na nossa família, tudo aquilo que não nos serve. Então, vamos ver se eu canalizo aqui mensagens para vocês que tragam o que os seus ancestrais, os seus finados, os seus mortos gostariam de compartilhar com vocês, tá bom? Então, é uma leitura bem especial. Hoje a gente vai começar com o oráculo do Samhain. E por que com o oráculo do Samhain? Agora que expliquei sobre a leitura, eu vou falar um pouquinho sobre como é que é a visão, a origem, né, desse feriado do Dia de Finados e como é que ele é vivenciado nas bruxarias, ao menos naquelas que eu conheço, vocês sabem. Bom, pessoal, esse feriado de finados, né, ele tem origem nas tradições da terra, nas tradições mais primitivas de espiritualidade ligada à natureza, lá da Europa Ocidental e Oriental também. Esse período, né, que lá é chamado em alguns lugares de Samhain, né, chega aqui com os bruxos e bruxas da atualidade como o Samhain, né, esse é um feriado específico do início da metade sombria do ano, né? O que é isso? Lá no hemisfério norte, nesse momento, eles estão vivenciando a passagem do outono para o inverno, a chegada e estabilização do outono e também já se preparando para passar pela etapa mais difícil do ano. E esse é tradicionalmente um período em que, nessa metade mais escura e fria, né, e menos próspera do ano, os espíritos ancestrais voltavam para ser honrados e para ajudar aqueles que ainda estão vivos a passar pelas dificuldades da metade sombria do ano. Era também um período em que, pensa bem, né? Não havia muita atividade de agricultura, muitas atividades externas, então as pessoas ficavam mais recolhidas ao redor da fogueira, às vezes dias inteiros muito escuros. Claro que era um período, então, que facilitava a melancolia, a nostalgia, as memórias, a contação das histórias dos antepassados, daqueles que vieram antes. Ou seja, tradicionalmente, esse meados aí de outono, que também vai dar origem ao Halloween, é o período em que os mortos saem da tumba, né? Simbolicamente e metaforicamente, ou seja, trazem-se de novo as memórias e as histórias, aprende-se com os mais velhos que já se foram e também com os que ainda estão vivos, para conseguir passar pela parte mais difícil, que pede resistência, né, da nossa parte, tanto física quanto mental e emocional, que seria o período do inverno.
Bom, mas hoje em dia a gente já não passa esses períodos, né? A roda do ano, a gente já não sente ela com tanta intensidade, a gente tem, eu brinco sempre, sacolão, né? A gente tem iFood, então a gente não necessariamente passa por essa escassez que vem desse registro aí da relação com a natureza, que dá origem ao período de cultuar os mortos, de cultuar os finados, de cultuar os ancestrais. Mas ainda assim ficou o festival, a cerimônia simbólica, em vários lugares do mundo. Inclusive são lindos os dias de festa lá no México, dos dias em que se celebra a Santa Morte, né? A linda caveira aqui que nos lembra que daqui da terra nada se leva, a não ser aquilo que a gente amadureceu em termos emocionais e mentais. Bom, e espirituais, né? Bom, mas aí esse festival chega aqui no Hemisfério Sul de um jeito estranho, né? A minha avó sempre dizia que, apesar daqui a gente estar vivendo a primavera, é impressionante como no feriado de finados, na minha região pelo menos, sempre foi um feriado em que chove, em que o tempo fica mais escuro, em que chama a gente a ficar mais introspectiva, analisar essas raízes, né, de onde a gente vem e para entender melhor até para onde a gente está indo. Então, é um feriado que é para tudo isso. Para mim, especialmente, eu honro as anciãs, eu vou lá para o meu lugar de culto a elas, visito nos cemitérios mortos da minha família e acho um bom exercício, né? Não necessariamente ir ao cemitério, que eu acho, inclusive, muito bom, sabe? A gente vai desmistificando aí as relações, às vezes, de tanto medo que as pessoas têm com a morte. Mas, mais do que isso, é um período que chama a gente a lembrar, né? Sair um pouquinho das demandas do dia a dia, as ansiedades do dia a dia, de onde a gente quer chegar, quem que eu quero ser. E um período de convidar a gente para lembrar de onde a gente vem. O que pensavam, sentiam, que vida levaram aqueles que vieram antes de nós. Honrar isso na medida do possível, do respeito a nós mesmos e a essas pessoas que vieram, né? Eu gosto sempre de lembrar que não é porque morreu que é santo. Honrar os ancestrais tem muito a ver também com perceber suas limitações e buscar não repeti-las, né? Aquilo que eu não gosto no meu ancestral, eu corrijo em mim. Aquilo que eu gosto, eu honro e busco repetir aqueles passos. Bom, essa era a introdução que eu queria fazer, apesar de aqui no Hemisfério Sul estarmos na primavera, ou seja, essa correspondência com a natureza se perdeu, né? Nós que vivenciamos os ritos da roda do ano, temos também um período lá no nosso outono, né? Que aqui é mais lá no meio do ano. A gente também tem um período de honrar os ancestrais. E é isso, né? Mas não quer dizer que finados também não vai ter um significado muito importante para nós, bruxos e bruxas da natureza, xamãs da natureza, tá bom? Como eu disse, ainda que caia na primavera aqui, a cultura, né? Lembra disso que minha avó falava, a cultura também interfere na natureza, a cultura dos seres humanos. Não à toa, mesmo que na primavera, em geral, o feriado de finados é assim, esse período mais introspectivo mesmo. Até a natureza chora suas lágrimas de Nossa Senhora, é muito comum que chova nesse período, né? Bom, já falei bastante, hoje a gente vai começar então, vamos receber mensagens, eu vou acender a vela, pedir a presença das anciãs e também da ancestralidade de vocês que queira se apresentar, queira se comunicar através das leituras de hoje, filtrem as mensagens, adaptem e lembrem-se, uma leitura mais assertiva precisa ser uma leitura particular, tá bom? Quem quiser agendar uma leitura particular, vocês sabem onde me encontrar, é no meu site, evamessages.com. E lá você tem a página de serviços, página do podcast e página de contato também. Vamos lá então, vamos ver o que finados traz para nós, quem são esses ancestrais e o que eles querem comunicar nesse oráculo das bruxas especial do dia de finados. Temos aqui, como sempre, nosso caminho 1, o caminho branco da magia. Hoje você vai escolher não só com a sua intuição sobre o que você precisa ouvir no momento, das anciãs bruxas, mas também como convidamos a sua ancestralidade. Pense qual caminho tem mais a ver com ela também, tá? Com a história da sua família, da sua linhagem. Famílias adotivas também são igualmente importantes aqui, assim como as famílias de sangue. Depende do que é mais importante para você e que você sente
que determina mais seu destino, tá bom? Temos também o caminho vermelho, como sempre, aqui representado pela ágata de fogo, e teremos o caminho negro, representado pela obsidiana negra. Então, 3 mensagens, como sempre, hoje as mensagens especificamente sobre a nossa ancestralidade. Vou chamar aqui a presença do fogo que anima a vida e que ilumina a luz. Ilumina com a sua tocha, né, a grande Hécate, e todos os psicopompos, todos os deuses e deusas de vários panteões, que são aqueles que nos guiam com a sua tocha de luz pelas trevas da conexão com o mundo dos mortos. Chama a presença em especial de Hécate, de todas essas divindades. Hoje a gente vai começar com o oráculo de Samhain. Vai ser uma leitura principalmente oracular, tá? Se precisar, eu vou usar o tarô. Mas hoje é uma leitura mais intuitiva que nunca, então teremos principalmente a presença dos oráculos. Acredito mesmo que só elas, só os oráculos. Mas vamos lá. Agradeço a presença de sempre das nossas anciãs bruxas. Conecte-se com a sua linhagem, com a sua ancestralidade. Outra coisa importante, né? Ninguém é obrigada a estar bem em condições emocionais, mentais e espirituais de receber mensagens daqueles que vieram antes. Então, se você sente algum incômodo na temática dos seus mortos, dos mortos da sua família, daqueles que são importantes, queridos e queridas para você, pode deixar para ver esse vídeo depois, tá bom? Talvez não seja o seu momento, talvez ele não seja para você e tudo certo. Tem muitos outros vídeos aqui no canal, muitos canais. Mas vamos lá, se você tá pronto ou tá pronta para essa relação, para esse encontro com mensagens do além, essa é a leitura para você. Vamos ver então como é que a gente começa com o oráculo do Samhain, das bruxas do Samhain. Qual vai ser a carta tema de cada uma das leituras de hoje? Caminho branco a gente começa aqui, o caminho vermelho aqui e o caminho negro aqui. Ok. E você inspira, expira profundamente e vai definindo qual ou quais caminhos trazem mensagens para você hoje. Caminho 1, a carta dos elementos, terra, água, fogo, ar. Caminho 2, a carta da vassoura. E a carta 3, uau, sondando a escuridão. Achei bem adequado, né? Então vamos lá, se você receber a intuição de que sua mensagem hoje, a mensagem dos seus finados, está no caminho branco. Temos aqui a carta dos elementos, é sobre isso que a gente vai falar. Se você sentir que o seu caminho hoje é o caminho vermelho, sua mensagem vai começar com a vassoura, símbolo da bruxa, ferramenta, né? E se o seu caminho é o caminho negro hoje, nós vamos investigar a escuridão. Pausa o vídeo se precisar de mais tempo para escolher. Agora eu vou começar a fazer a seleção das nossas cartas de oráculo, tá bom? Se você não quiser ficar aqui para isso, não tem problema. É só escolher aqui na parte de baixo do vídeo, nos capítulos, aquele que leva à leitura que você escolheu, tá bom? Mas vamos lá, se você escolher ficar aqui comigo, nós vamos trazer umas cartas de oráculo para complementar a leitura já de cara. Vamos começar com o oráculo das bruxas de sempre. Como é que vocês estão por aí, hein? Agora é nosso momento de bater um papinho. Se quiserem, deixem nos comentários qual é o significado do Dia de Finados para vocês. Nas cidades do interior do Brasil ainda é muito comum a prática de ir ao cemitério. Em alguns lugares até aquela prática de fazer a comida preferida dos mortos, né? Fazer em casa, compartilhar com a família. Eu sei que na minha família ainda se faz isso.
e a gente visita o cemitério. Como é que é para você? Vamos lá. Presença das anciãs forte na mesa hoje, mas também nos psicopompos. Talvez vocês aí tenham alguma proximidade também com esses deuses que transitam, né? Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Deuses como Hecate, Hermes, Exu e Pombagira também, de certa forma, não são deuses, mas são esses espíritos que ficam meio cá, meio lá, né? Estão na encruzilhada entre os mundos. Ok, vamos usar também esse aqui, que é o oráculo da lanterna, acho que tem tudo a ver. A lanterna que leva a gente a investigar esses outros mundos para além dos véus da vida. O luto é sempre um processo, tão difícil e ao mesmo tempo revelador, né, da nossa limitação, os poderes que a gente de fato tem e aqueles que a gente não tem. A morte é esse grande poder de transformação que coloca a gente no nosso lugar, né? Olha, você tem um tempo aí de vida, o que você está fazendo com esse seu tempo? Refletir sobre o que os ancestrais fizeram ajuda a gente a lançar luz sobre o que a gente está fazendo, né? Com a nossa vida também. Pelo menos eu vejo muito assim. Lá no cemitério onde as anciãs se conectam comigo, tem uma árvore linda, enorme, bem no centro, assim. E nesse feriado, né, de finados, eu fiquei debaixo dela e eu olhava para o alto, aquela copa gigantesca, e me parecia a verdade de que as árvores são o pulmão do mundo, sabe? Então, olha, às vezes você vai visitar um ancestral no cemitério e você recebe ali uma sabedoria sobre a vida e a preservação da natureza. Bom, mais algum? Vou deixar, vamos tirar também depois o oráculo de frases, para ver que frases nossos ancestrais, perguntas que eles gostariam de nos fazer. Mas isso eu vou deixar para a hora da leitura mesmo, tá bom? Então vamos lá? Pode ir agora para a sua leitura ou suas leituras, aquelas que dizem da sua ancestralidade, dos seus finados. Vou deixar aqui uma dica de estudo para os interessados, as interessadas que ficam aqui escolhendo as cartas de oráculo comigo. Para quem quiser saber mais sobre a história desses cortejos dos mortos, que vão dar origem a festivais como Dia de los Muertos no México, Dia de Finados aqui no Brasil, Halloween nos Estados Unidos, eu sugiro a leitura do livro do Carlo Ginzburg, História Noturna. Lá você vai ver a origem, uma das origens incríveis desse tipo de festival e contato com os mortos. É isso, agora vamos lá. Olá você que escolheu hoje na nossa leitura especial de finados o caminho branco da magia, para trazer uma mensagem dos seus finados, da sua ancestralidade, nesse feriado tão especial. Bom, a energia principal aqui dessa leitura é a carta dos elementos. E essa carta, ela chama atenção porque nós temos aqui alguns perfis diferentes, né? Cada um dos 4 elementos da natureza é representado por uma mulher com características muito específicas. E nós temos uma mensagem aqui chamando a gente para lembrar do calor que pulsava através do útero que nos gerou. E a mensagem final é: você é uma criança da grande mãe. A harmonia verdadeira espera por você. Bom, meus queridos, minhas queridas, vocês escolheram um caminho branco e o que eu vejo aqui é que a sua espiritualidade, a sua ancestralidade, ela se revela... tive que esperar o avião. Bom, foi até importante porque fica mais clara para mim a presença de mulheres fortes na sua ancestralidade. O que eu vejo aqui são mulheres, provavelmente que rezaram bastante, ou uma mulher específica. Mais uma vez, lembre-se, é uma leitura coletiva, tá? Adapte aí a sua ancestralidade, a sua história de família. E família, muitas vezes, é aquela que nos acolhe, não só a nossa família de sangue, ok?
Bom, dito isso, o que eu vejo aqui é a presença de mulher ou mulheres muito fortes. Mulheres que, cada uma com suas características, podem ter sido muito cristãs, tá? Que acendiam muita vela para os seus santos, ou umbandistas, né? Pode haver uma ancestralidade. Nossa, eu disse umbandista, meu corpo arrepiou muito. Então deve ter gente aí que tem ancestrais que participaram de cultos de matrizes africanas, né? Ou até tiveram um terreiro. Tô vendo aqui esse círculo, um espaço fechado. Mas podem ter sido ancestrais de Europa, né? Ou indígenas cristianizados, enfim, que acendem vela, né? Que reconhecem na vela a importância de iluminar, pessoas que iluminam o próprio caminho através da fé. Bom, uma energia muito forte percorrendo o corpo. Mulheres muito fortes, mas que sofreram muito. Também tiveram que acender muita vela para pedir ajuda, sabe? E que precisam perdoar. Deixar a luz que elas brilham no mundo penetrar o próprio coração machucado delas. Eu tenho aqui o recado de ancestrais femininas que sofreram e ainda sofrem da necessidade de purificar alguns bloqueios autoimpostos para que o amor não chegue ao coração. O machucado bloqueia a luz de entrar, tá vendo? Então, bom, é muito diferente você ser uma pessoa forte, uma pessoa que garante a própria subsistência, sobrevivência, porque você faz isso, porque você tem amor por você e você sabe que ninguém sabe melhor as suas necessidades do que você mesma, você mesmo. Então, numa lógica assim, você cuida das suas necessidades porque você ama fazer isso, né? Trabalhar, ganhar seu dinheiro, nutrir você e as pessoas que você ama. Porém, o que eu vejo aqui é algo um pouco diferente disso. São mulheres fortes, sim, é verdade, mas mulheres que precisaram se tornar fortes com base numa falta. Sabe quando a gente meio que cuida da gente mesmo como uma vingança contra quem não cuidou da gente, ou uma vingança contra o mundo? Sabe aquelas mulheres fortes, mas amargas? E se for muito difícil ouvir isso, queridos e queridas, não tem problema parar o vídeo, ver num outro momento, tá bom? Porque aqui há um chamado de iluminar o próprio coração. Um chamado de mulheres que cuidaram de si mesmas como uma afronta ao mundo, porque eram machistas e acreditavam que o homem tinha que dar conta delas. Mas como não deu, como foi abusivo, como foi perverso, ou como foi negligente esse marido, esse homem, elas tomaram as rédeas da própria vida, rezaram para os seus santos, fizeram suas mandingas, mulheres incríveis, mulheres muito fortes, que usaram das suas habilidades espirituais, mentais, emocionais e físicas para chegar onde precisavam chegar, onde sentiam que precisavam chegar. Porém, guardaram amarguras no coração e podem ter ido embora com essas mesmas amarguras, sabe? Precisam perdoar os seus maridos, uma sociedade machista, isso não é fácil, de forma alguma isso é fácil, para poder seguir a luz, né? A luz verdadeira. Não importa quão boa a gente é para os outros, isso é maravilhoso, isso tem seu mérito. Inclusive, eu estou falando de mulheres, espíritos que estão no astral e estão sendo muito amparadas pela fé que elas mesmas nutriram ao longo da vida. Muito amparadas. Porque a intenção delas de amor, de cuidar por amor, era pura. Porém, é preciso purificar parte do que acabou se tornando ressentimento e mágoa. Eu só precisei cuidar de mim e ser uma mulher forte porque alguém falhou em cuidar de mim. Meus pais, meu marido, e isso precisa de perdão. Porque no fim das contas, o justo é justo, nada mais que justo, que cada pessoa se responsabilize ao nascer aqui no mundo por criar as condições da própria saúde, prosperidade e amor, e por espalhar isso no mundo. Vamos trazer algumas mensagens aqui do baralho das perguntas, vamos ver o que essas
que esses espíritos femininos que eu percebo aqui no caminho branco querem dizer com essa experiência. Ó, já temos aqui. A primeira pergunta: dê nome a todas as coisas que você ama. Mulheres que amam demais. Essa é a mensagem das mulheres que amaram muito. Quais são minhas crenças sobre dinheiro? As minhas crenças combinam com os meus sonhos? Uau! Olha, mulheres que foram muito fortes num mundo que dizia a elas que quem tinha que ganhar dinheiro era o marido. Quem tinha que ganhar dinheiro e garantir a subsistência era o outro. Só que quando esse outro falhava, ao assumir essa responsabilidade financeira, eu tô vendo aqui mulheres que tiveram que ser chefes de família, ou porque o marido tinha vícios, ou porque foi embora, ou porque era negligente, ou porque não dava conta, né? Doenças, maridos adoentados, parceiros adoentados. Aqui eu vejo mulheres muito fortes, mas que foram se endurecendo, porque sentiam que o mundo e tinham que lutar contra o mundo que estava contra elas. Parecia contra elas. Elas, no seu tempo, tiveram muita dificuldade de compreender que um ser completo é um ser que tem feminino e masculino dentro de si. Entendem? Espero que esteja fazendo sentido, viu? Se não, deixem aí nos comentários e se sim também, compartilhem as histórias de vocês. Eu vejo aqui uma história muito bonita de quem misturou amor, de quem deu muito amor, mas sentiu que recebeu pouco, sabe? Sentiu que o mundo ficou lhe devendo, que fez muito mais esforço do que era dado a uma mulher na sua época. Fez por amor, tá? Não se arrepende. São mulheres que não se arrependem de forma alguma de terem cuidado e direcionado toda a sua intenção, suas orações e seus elementos, sua capacidade de ação no mundo, para cuidar de quem amavam. Porém, sentem que tiveram que fazer muito mais do que era humanamente, que um humano dava conta, sabe? E quem sou eu para questionar aqui? Eu tô só sentindo a energia, né? Provavelmente trabalharam muito. Tô vendo mulheres guerreiras, mas que têm uma mágoa no coração. Guerreiras amorosas, mas que trazem mágoas no coração, que impedem. É lindo porque elas iluminam o ambiente em que elas estão, mas têm dificuldade em permitir que a própria luz ilumine o próprio coração, abandonar mágoas, tristezas do passado, ressentimentos. E é por isso que a Grande Mãe Terra, nesse momento em que acolheu, né, os corpos delas na Terra para transmutar, nesse momento em que elas estão lá do outro lado do véu, pede a elas que se lembrem de sentir que a Grande Mãe nutre elas em tudo que elas precisam. Olha que lindo! Lembre-se do calor aconchegante pulsando através do útero da Grande Mãe. É essa a sensação que está guardada para elas no momento em que o corpo delas encontra a Mãe Terra e também depois do véu, quando só resta o espírito, tá bom? Então aqui temos espíritos femininos que estão sendo muito cuidadas porque as intenções delas foram muito puras ao longo da vida, mas que estão precisando e estão nesse momento expurgando a necessidade de perdoar. Expurgando ira, sede de vingança, principalmente sede de vingança de homens que elas sentiram que não foram apoiadores, amigos, parceiros de verdade. Só que tá chegando a hora de se abrir e permitir esse perdão definitivo para ir para a luz, sabe? Alguns dos espíritos que estamos captando aqui estão nesse entremeio, nesse meio do caminho, né? Várias religiões e tradições dão nomes distintos para esse meio do caminho, essa transição da sombra para a luz, né? Os cristãos chamam de purgatório. O fato é que tem uma transição acontecendo, uma iluminação acontecendo, inclusive um chamado aqui das anciãs para que vocês que escolheram esse caminho orem, acendam velas se for a tradição de vocês, né? Se fizer sentido aí para você, acenda velas em igrejas, né? Se puder ir a 3 igrejas, 7 igrejas, deixar uma velinha se você se sentiu muito conectado ou conectada com essa leitura, tá bom? Se sentiu mesmo a presença de uma mulher ancestral ou várias mulheres ancestrais com esse perfil, eu sugiro esse caminho,
né? Vá, aqui temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, olha que lindo, todo um ciclo, iniciando e finalizando aqui a presença do 13, o arcano da morte do tarô. Então tem uma transformação profunda acontecendo com essas suas ancestrais nesse momento, ou com essa ancestral, uma transformação que você pode ajudar, se quiser, fazendo uma romaria aí, acende, vá a 7 igrejas, ou a 13 igrejas, ou a 5 igrejas, veja aí o número que mais se conecta com você, e em cada uma dessas igrejas acenda uma vela para essa ancestral ou para suas ancestrais, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou quem sabe a oração que eu vou tirar ali no final, na Cruz de Caravaca, tá bom? Nossa, uma mistura de calor e frio aqui muito intensa. Para fechar, eu vou pedir uma orientação da esquerda, tá? Se você tem proximidade com os espíritos que se apresentam na esquerda, né, da religião Umbanda, nas bruxarias, nas macumbas brasileiras, né? Tô falando aqui dos Exus e Pombas Giras, Laroie, salve suas forças. Eu vou pedir aqui a presença de algum ou alguma, aquela falange que mais pode ajudar você, caso você tenha vínculo com essas forças, com esses espíritos e queira uma confirmação ou auxílio para continuar direcionando essa história aqui das suas ancestrais. Peço aqui esclarecimento e orientação. Quem vem? Quem vem? Uau, Exu Capa Preta, ele mesmo, Laroie, salve meu guardião. Bom, Exu Capa Preta, uau. Tá. Bom, entendo melhor aqui. Exu Capa Preta vem dizer que muitas dessas ancestrais viveram casamentos muito complicados, acho que isso já ficou claro, né? E que se tornaram ainda mais complicados num cenário de perdas. Muita gente que escolheu esse caminho aqui tem marcas de ancestrais de Europa mesmo, né? Que vieram aqui para as nossas terras brasileiras. Pode ser a Ásia também. Tô vendo aqui uma ancestralidade principalmente branca, mas não só, tá? Tô falando principalmente, muitos, a maioria talvez de vocês. E são pessoas que eram casamentos que estavam indo até bem, mas que no cenário da pobreza, da imigração, né, de ter que vir para cá, não sei se vocês sabem, né, ou pensam nisso, mas é importante pensar que os imigrantes que vieram, né, compor aqui nossa nação brasileira, vieram em situações de muita penúria, né, não só os africanos, claro, em situação degradantíssima, né, mas o cenário de fome que movimentou muitos migrantes para o Brasil também não era agradável, digamos assim, né, então eu tô falando aqui de pessoas que vieram provavelmente ancestralidades, mulheres fortes que vieram de Europa, né, vieram com o parceiro para dar uma vida melhor para os filhos, mas que foram jogadas no obscurantismo. Toda essa cor negra, né, da capa, do Exu Capa Preta, o Exu vem dizer que, nossa, quando esse homem, esse parceiro, ele chegou aqui nessa terra com muitas esperanças, né, de aqui fazer dinheiro, aqui fazer a América, né, aqui fazer tudo que fosse necessário para a própria família, quando ele encontrou muitas dificuldades, passou fome, passou frio, ou ele desistiu e aí a mulher teve que tomar as rédeas, ou mulheres aqui que foram vítimas de agressões, também estão presentes, muitas, caíram, né, foram vítimas do ego absorvente, né, da parte da sombra do marido que apareceu com mais força nesse processo de migração. Eu posso estar falando também de ancestrais mais recentes, tá bom? Que não foram exatamente nesse período da chegada, né, de imigrações aqui para o Brasil, mas ancestrais mais recentes que passaram por algo semelhante, tiveram que confiar muito na própria fé. Mulheres fortes, o tempo todo eu ouço isso aqui, mulheres fortes. Mulheres que tiveram que lidar com sombras do masculino muito profundas, dos parceiros. E deram conta de manter acesa, olha que lindo, a vela, a chama do amor. É essa chama que vocês estão sendo chamados a acender, para quem fizer sentido, tá? Para quem entra em igreja, não precisa ser igreja necessariamente. Ah, Elisa, meu sentido de templo é mais na natureza, ou numa sinagoga, enfim, ou onde for, ok? Numa mesquita.
fazer um movimento assim cíclico, né, em números ímpares, ir a 3 diferentes ou ir 3 vezes, 5 ou 7, vai ajudar muito a que esses espíritos femininos renovem essa centelha de amor que elas conseguiram manter, diz o Exu Capa Preta, mesmo em relações de muito abuso e de muita sombra, muita coisa acontecendo escondido, né? Aquele casamento que socialmente fora tenta manter, né, a aparência ali de um matrimônio, mas que sofreram muito, principalmente em decorrências de falta de dinheiro. A falta de dinheiro aqui mostrando a sombra das pessoas, especialmente de parceiros homens. Uau, muito forte. Mas mulheres, como eu disse, né, que continuaram mantendo a força do amor. E esse é o grande mérito delas, é o que faz com que elas tenham muita proteção espiritual onde quer que estejam. E essa proteção espiritual usa, inclusive, dos descendentes, né, de vocês que estão aí vivos, pode usar, caso vocês queiram servir de ferramenta para a cura da sua ancestralidade. Faça suas orações, sempre renovando amor, toda vez que você, como é que você ajuda, né, essas suas ancestrais aqui, diz o Capa Preta, toda vez que você renova a importância do amor, sabe? Toda vez que você age com amor verdadeiro para com os seus, para com aquelas pessoas que você valoriza e que te valorizam também. Toda vez que você não deixa a falta de dinheiro falar mais alto, te tornar uma pessoa escura, sombria, dura, consigo, com as outras pessoas também, tá bom? Tem algo aqui muito forte de o amor vence tudo, sabe? Tô até emocionada. O amor vence tudo e vou ficar aqui torcendo, viu? Para que essas ancestrais deem conta de se perdoar e de perdoar aqueles ou aquelas que elas sentem que poderiam ter ajudado quando ela lutava ou elas lutavam tanto para manter o amor vivo. Bom, vamos finalizar então com a oração da Cruz de Caravaca. Beber uma aguinha, muito forte, pessoal. Expirem profundamente, viu? Eu sabia que essa seria uma leitura intensa, pelo menos para mim, tá? Depois vocês deixem aí nos comentários. Quem quiser, claro, como foi para vocês. E vamos tirar aqui, vou sortear uma oração da Cruz de Caravaca, aquela que diz da sua ancestralidade, que é perfeita para os seus finados, para os seus mortos, nesse momento. Ó. Uau, oração de Santa Brígida, que lindo! Oração de Santa Brígida. Eu vou ler aqui para você, vou tirar daqui, mas eu vou te pedir para se concentrar agora. Se possível, feche os olhos. E vamos fazer a oração de Santa Brígida para os seus mortos, para os seus ancestrais, para os seus finados. Oração para livrar de inimigos, visíveis e invisíveis. Jesus, verdadeira liberdade dos anjos, paraíso de delícias, lembrai-vos do horror da tristeza que sentistes quando vossos inimigos vos cercaram, como leões furiosos e com 1000 outros suplícios inauditos, vos atormentaram como quiseram. Em consideração a esses tormentos, a essas palavras injuriosas, suplico-vos, meu Salvador, livrai-me de todos os meus inimigos, visíveis e invisíveis, e de me levardes à perfeição da salvação eterna, que assim seja. E agora eu te convido a pausar o vídeo e fazer uma oração, um Pai Nosso e uma Ave Maria, se assim condizer com a sua espiritualidade, com a sua fé. Bom, assim eu encerro a sua leitura. Espero que tenha feito sentido para você, que tenha trazido luz, clareza, consciência. E é isso. Deixe aí nos comentários se gostou ou não. Compartilhe, caso considere que essa leitura pode ajudar outras pessoas. E a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas mensagens. Tchau, tchau. Olá você que escolheu hoje o caminho vermelho aqui no nosso Oráculo das Bruxas para uma mensagem especial do Dia de Finados, uma mensagem dos seus mortos, dos seus ancestrais, dos seus finados. Claro, adapte essa leitura coletiva
Filtre aquilo que diz respeito a você e a sua história. Afinal, essa aqui não é uma leitura particular, mas eu espero de coração, acredito mesmo, que aqui você vai encontrar mensagens que orientem, que te ajudem a esclarecer seu contato hoje com a sua ancestralidade, tá bom? E olha, essa leitura já começou com uma energia bem diferente da primeira, uma energia de guerreiro, de guerreira, de gente de espada na mão, ou no caso da bruxa, né, de vassoura na mão. E eu sinto forte, enquanto na primeira leitura havia algo de coletivo, né, de vários espíritos, aqui eu sinto fortemente a presença de um espírito. E, diferente da leitura anterior, apareceu você que está aqui me ouvindo, apareceu a relação entre você e esse espírito ancestral, pode ser masculino ou feminino. O que é mais importante aqui é uma força guerreira nesse ancestral que está próximo a você, ou nessa ancestral, e que está te chamando para lembrar que você não é as suas feridas. Provavelmente você que escolheu o caminho vermelho está vivenciando nesse momento um período de autoconhecimento mais profundo, sabe? Ou um período mais difícil da vida que está te fazendo refletir sobre várias coisas, ou mesmo o seu despertar espiritual. Eu tô vendo alguém que tá, esse espírito ancestral seu, ele tá bem próximo de você, porque você tá cavando feridas que têm a ver com ele ou ela de alguma forma. Ou ele ou ela, ou essas feridas vêm da sua relação com ele ou ela, né, da infância. Pode ser um avô, uma avó que já se foi, né, um ancestral com quem você viveu, ou para outras pessoas aqui, é um ancestral ou uma ancestral que tem feridas semelhantes às suas, que está próximo de você, porque aquilo que você traz enquanto dificuldade, né, trauma, é parecido com aquilo que essa pessoa viveu. Com certeza. E aí a mensagem que esse espírito específico está trazendo é que você está num caminho de buscar-se, de buscar sua cura, né? Ou então é hora de ir para o caminho de buscar sua cura. Talvez sua cura esteja inclusive na relação com as ervas mágicas, com as ervas de poder. Olha só, eu ouvi aqui que talvez você que escolheu esse caminho vermelho tenha uma conexão especial com a cura da magia verde, com a cura da mãe natureza. Inclusive a gente teve um podcast sobre esse assunto. Astrologia das ervas. Você tá no caminho, tá vendo? Eu vejo você aqui no caminho buscando sua cura. E esse ancestral, essa ancestral tá muito orgulhoso, orgulhosa, mas ao mesmo tempo tá te dando trabalho. Tá falando, olha só, você precisa limpar essas feridas e não ficar ninando elas, acreditando que elas são você. É como se esse ancestral, esse espírito viveu algo muito parecido, tá? Ou então tem uma chave de como te ajudar a passar por essa dor que você tá passando, ou tá parecendo aqui alguém que tá fazendo terapia e tá vendo algumas coisas na sua relação com a família ou consigo mesma, que tá triste, ou tá se limitando por essa ferida. Por exemplo, quando criança eu sofri muito bullying, então eu sou uma pessoa introvertida e vou ser assim pra sempre. Ou seja, eu não sou a minha ferida, mas eu tô fazendo com que eu seja, percebe? Eu falo que já que aquilo aconteceu, então pronto, acabou. Essa ferida, essa marca, essa cicatriz vai ficar aqui para sempre. E o que essa ancestral vem correndo dizer é que não, há cura sim, tá? A cura a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, então talvez a sua cura esteja exatamente em continuar se aprofundando nesse tema, né, nesse trauma. Claro, toda vez que eu falo aqui de trauma, pessoal, trauma é uma coisa que deu um bug na nossa consciência, tá? Para resumir aqui. Então, não é algo que a gente consegue lidar sozinho, sozinha, ou só com a ajuda dos espíritos, ok? Por isso eu sempre recomendo, quando a gente tá no caminho espiritual, no despertar, na purificação do encontro com a alma, e vai encontrando aí os nós no meio do caminho, é preciso buscar apoio psicoterapêutico, né? Psicólogo, talvez até psiquiatra. E não há problema nisso, são ferramentas, assim como a vassoura é uma ferramenta de limpeza da bruxa, para limpar o que não serve mais, abrir espaço para cura, para sanar as feridas.
remédios, às vezes, antidepressivos, né? Tô falando isso porque deve ter gente aí que pode ter resistência a tratamentos de medicina tradicional e que são muito úteis quando bem usados, quando são ferramentas de fato para cura, né? E não para ficar tentando tamponar aí as dores. Esse espírito, ele tem coisas a dizer. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui no oráculo das frases. Questões relacionadas a você se identificando com alguma coisa. Tem alguma coisa, pessoal, que você aí tem dito, eu sou assim. Ou, isso não tem jeito, eu não vou conseguir mudar. E essa ancestral está se posicionando veementemente aqui, sim. Você dá conta de limpar isso, sim. Olha que linda a frase, antes de ir para as perguntas, né? Que sonhos podem vir daquilo que você busca? Abra espaço, abra caminho. Uma limpeza é necessária. Muito interessante. Aqui a gente pediu uma comunicação com seus ancestrais. E os seus ancestrais resolveram, ou esse ancestral, essa ancestral específico, que parece que vive muito próximo de você. Não estou dizendo que o espírito está aí com você, pessoal, não necessariamente, tá bom? A consciência de vocês pode estar em comunicação e esse espírito estar aí há muito, né, outro tempo e espaço de distância, ok? Há um vínculo profundo entre as suas dores. Parece que essa ancestral entende as suas dores, viveu elas de alguma forma e tá te dando o caminho das pedras, tá dizendo para você não se conformar. Já que isso aconteceu comigo, eu vou ser sempre assim, pronto, acabou. Isso vai ser sempre assim. Não. Continue buscando sua cura. Há curas nas ervas que vão te ajudar. E você não tá sozinho, sozinha. Olha, você olha para trás e a sensação aqui é que esse ancestral tá aqui, onde eu tô, te vendo. Falando assim, vai que eu tô te vendo. Vai com a sua cestinha, buscar suas medicinas, a sua cura, com as ferramentas que forem necessárias, que eu vou estar aqui te olhando, eu tô aqui atrás de você. Eu vou te acompanhando, porque a sua cura me interessa, me importa. Ai, que lindo, eu vi que eu amo você. Pode ter sido, pessoal, um ancestral que faleceu há pouco tempo, para alguns e algumas de vocês, tá bom? Porque a presença tá muito forte. Bom, o que esse espírito gostaria de dizer, né? De onde parte essa mensagem? Opa, uau! Nossa, muitas cartas. Vou considerar só as que caíram aqui de bruços. Peraí. Vamos essa aqui, ó. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para fazer a diferença? Meu Deus, para onde vai a minha alma que quer viajar? Perdão, to where does my soul want to... Para onde a minha alma quer viajar? Ok, vamos pegar essas duas e vamos pegar essa outra que tá aqui virada também. Eu estou focado em quê? Eu estou focado naquilo que eu quero mais? Tem muita gente aí focado naquilo que não quer, focado excessivamente na dor. Talvez muitos e muitas de vocês estejam fazendo aquele trabalho de se conhecer e conhecer a própria sombra. Há tempo demais, eu tô ouvindo. E talvez seja interessante parar de focar tanto naquilo que você não fez ou que não fizeram com você, ou seja, nas suas dores, e focar mais naquilo que você quer realizar, para onde a sua alma quer ir. Nossa, olha, esse espírito que tá próximo de você, meu querido, minha querida, esse ancestral é alguém que te conheceu, tá? Ou te conhece, pelo menos que tá aí próximo desde o seu nascimento, de alguma forma. Porque é alguém que bota muita fé em você, acredita que você pode fazer a diferença. E que se você focar menos naquilo que te falta e mais naquilo que você tem a dar pro mundo, você já vai estar coletando sua cura, sabe? Exato. Tem um quê aqui de viagem astral, é como se vocês pudessem se comunicar por sonhos. Talvez vocês já tenham aí alguma comunicação com esse ancestral, com essa ancestral, e já estejam identificando, né, dependendo da forma como eu tô dizendo, que ele ou ela esteve presente em sonhos. Ó, uma última aqui no fundo do deck.
Eu acredito que eu valho a pena? Nossa, essa mensagem é séria, tá bom. Essa ancestral, é interessante, parece até um profissional da saúde, tá? Alguém que trabalhou com cura de alguma forma enquanto estava vivo ou viva, porque tem uma visão muito científica, até da visão espiritual da coisa. Bom, o que eu quero dizer? Às vezes, as pessoas começam a fazer uma busca de conhecer a própria sombra, conhecer os próprios defeitos, conhecer aquilo que... se aprofundar naquilo, na sombra mesmo, né? No comportamento bad boy, bad girl, como uma forma, não de se conhecer cada vez mais e assim purificar as dores do passado, mas como uma forma de continuar se desvalorizando nas entrelinhas, entende? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas espíritas ou umbandistas, candomblecistas, enfim, que tem alguma relação com o oculto, né, com a espiritualidade, e que veem-se com um sinalzinho de menos, sabe? Se veem como pecadores, pecadoras que estão aqui para pagar karma mesmo, investigam vidas passadas só para ver coisas que fizeram de errado. Essa perspectiva de alguém que se inferioriza quando tá fazendo o trabalho com a sombra. Fica cutucando, a ancestral falou bem assim, ó. Fica cutucando a ferida ao invés de buscar limpá-la, curá-la e seguir em frente. Gasta energia, olha lá o sanguíneo. Essa ancestral te ama muito e quer que você pare de gastar energia, se você está se identificando com essa leitura, em se martirizar com aquilo que descobre a seu respeito. Essa postura não vai te ajudar, né? É uma postura que não busca cura, mas que tem medo, fica olhando para trás. Essa moça, ao invés de seguir o caminho dela e buscar as ervas que precisa para se curar, ela fica olhando para trás, olhando para o passado, culpando, se martirizando. A gente olha para a ferida, a gente entende aquela dor do passado, busca ver nossa responsabilidade, ver a responsabilidade do outro, e aí a gente entende, aprende algo que a gente não quer repetir e segue em frente. Tem gente aqui que pode estar se identificando com, sabe, eu não falei de bad boy, bad girl à toa, não, eu sou um menino mau, eu sou uma menina má. Meio que o trabalho de sombra, de se conhecer, às avessas, sabe? Machucando mais do que precisa. Lágrimas de sangue, não precisa disso, pessoal. É um ancestral aqui que sabe dessas coisas, provavelmente porque passou por isso, sabe? Passou pelas... Uau, realmente, sinto aqui um arrepio muito grande. Essa ancestral, provavelmente passou por lugares difíceis do astral, sabia? Porque a mente... Exato. Esse seu ancestral gostaria muito que você soubesse que onde a sua mente te deixa ir, vai criar o ambiente que você vai vivenciar no plano astral. De novo, aqui tem a presença de muitas pessoas que ou já têm potencial e trabalham viagens astrais, ou então que podem estudar isso e vão ter um dom, tá bom? Porque tem muito aqui de você se conectar com esse ancestral específico por sonhos, ou ter potencial para, né? Se você se desenvolver, fizer uma higiene do sono legal antes de dormir. E exatamente porque você tem essa sensibilidade de vagar pelos planos, vagar entre os mundos, você precisa ter cuidado extra com onde você deixa a sua mente ir quando pensa sobre você mesma, sobre você mesmo. É preciso limpar seus pensamentos para que você possa encontrar de fato a cura que você está buscando. E essa ancestral fala isso de cadeira, porque também teve que fazer isso. Deve ter ido a lugares muito feios, muito difíceis e sombrios do plano astral, porque lá, gente, assim que a gente desencarna, acho que é importante esclarecer isso nessa mensagem aqui. Quando a gente desencarna, os planos mais sutis são planos em que, imagina que algo que você pensa e sente tem efeito imediato na sua realidade exterior.
Então, se eu pensei coisa triste, o ambiente ao meu redor, automaticamente eu sou atraída para o ambiente triste também, para a companhia de pessoas tristes também. Isso é muito mais imediato. Aqui no plano material, a gente tem um tempo, né? A gente tem essa casca, o corpo, em que, eu tô pensando as coisas aqui, ninguém tá vendo, né? O meu ambiente não muda tão rápido. Então, eu tenho essa oportunidade de rever meu pensamento, rever meu sentimento, burilar, cuidar dele melhor, e a manifestação disso no meu plano material é mais lenta. Vocês estão me acompanhando? Se tiver ficado confuso, deixa aí nos comentários que depois eu explico melhor, tá bom? Todos esses temas, não sei se você sabe, eu tenho aqui um podcast também no canal, o Ninho das Serpentes. Então, dúvidas assim, vocês podem mandar lá no meu site, tá? www.evamessages.com/o Ninho das Serpentes. Se vocês se interessarem por esse assunto específico, eu posso falar mais de plano astral, como é que é, né? Dentro do que sei, do que os espíritos já me contaram e do que vivi em viagens astrais, como é que eu percebo esses planos superiores, né? Que são vários. Mas só para dar eu precisava dizer isso para esclarecer a mensagem do ancestral aqui presente, tá? Esse ancestral, ou essa ancestral, já viveu na pele isso, que a gente não pode ficar ninando muito nossas feridas. A gente vai, investiga de onde elas vieram, mas já bota o remedinho lá, o mertiolate, aprende com isso, limpa e segue em frente. Se ficar tempo demais se martirizando, se culpando o outro, né? Ou, enfim, acho que vocês entenderam, né? Isso desequilibra o seu campo, faz mais mal do que bem, tá bom? Mas vamos ver, vamos deixar uma mensagem final aqui. Esse aqui é o oráculo dos espíritos das bruxarias e macumbas brasileiras, umbandas e quimbandas também, os Exus e Pombagiras, Laroie. Então, um Exu ou Pombagira aqui que tenha relação com esse ancestral e que possa te ajudar, caso você tenha proximidade com esses espíritos, que possa te ajudar a destrinchar e compreender melhor a mensagem de hoje, seu oráculo do dia de finados. Vamos ver quem vem, Laroie. Exu meia-noite, uau! Exu meia-noite, o meio do caminho, aquele que não tá num dia nem no outro. Bom, e logo na hora que ele saiu, me veio aquela frase de um rap bonito por aí, né? Nossas escolhas vão dizer para onde iremos. Uau! Acenda uma luz no seu coração. Meu Deus, tô toda arrepiada. Salve, meu querido Exu meia-noite. Uau! Só um segundo para eu sentir as energias. Meus queridos, minhas queridas que escolheram hoje o caminho vermelho, vocês estão na bordinha de uma grande mudança, sabe? O 1 e o 0, né? Sair do mago, ir pro louco, um novo caminho, uma nova jornada. E talvez até por medo dessa nova jornada, vocês tenham olhado para trás, olhado para as dores, ninado feridas que talvez já estejam até em processo de cicatrização. O Exu meia-noite, ele é o cara da hora grande, né? Ele vem dizer que sempre haverá algo de desconhecido, algo que não cabe em lugar nenhum. Olhar demais para as nossas sombras, é preciso olhar na medida certa, sabe? Porque olhar em excesso, passar da conta, passar do tempo olhando para ela passa a olhar de novo para nós e passa a nos envolver. Vocês já estiveram dentro de uma escuridão envolvente? Escuridão envolvente para mim, pessoal, é aquela escuridão assim do interior do Brasil, sem luz elétrica, aquela noite escura, 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 sabe? Essa escuridão ela pode nos absorver, né? Ela pode minar a nossa capacidade de ver a nossa luz. Então esse espírito, esse seu ancestral incrivelmente sábio, sábia nesse momento, vem te lembrar de acender a luzinha da sua cura, fazer uma limpeza interior, tá? Tem uma sugestão grande de cura com ervas, banhos com ervas para você, né? Intua aí ervas bacanas para sua purificação nesse período da sua vida. E eu acredito que isso vai te ajudar bastante a passar por começar essa nova etapa, sabe? Se perdoar e começar uma nova etapa aí. E para fechar sua mensagem, eu
cheguei a considerar aqui se eu tiraria algumas ervas para banhos de purificação, porque tem um grande chamado para você se limpar, tá? Talvez você esteja trazendo muitos conteúdos à tona, né, emoções, sentimentos antigos, traumas, esteja se revendo em muita coisa, e ao fazer isso, pensa que isso é como levantar poeira de um sótão em que a gente não mexia há muito tempo, das memórias, né, dos traumas, das crenças que nos conformam, nos limitam, né, nos constituem aí. E toda vez que você levanta essa poeira, tem que dar uma varrida, tem que dar uma limpada depois, tá? Então, banhos de ervas, banhos em pontos de força da natureza são muito bem-vindos. Noturnos, inclusive, né? Exu Meia-Noite trabalha muito à noite. Então, claro, cuidem da segurança de vocês, né? Todo mundo que pode ir pra cachoeira à noite, né? Mas na medida do possível aí, né, no lusco-fusco, no fim do dia, tenta ter no final de cada dia um processo de purificação e limpeza, ok? Quem toma banho de ervas, quem é de banho de ervas, faça. Quem é de banho de sal grosso, faça. Quem é de só água, né, energizar, manifestar suas melhores intenções ali, energizando a água do banho mesmo, pode fazer isso, tá bom? Então, limpeza. Essa ancestral te pede para purificar o passado, passar pelas dores e não se apegar a elas, iluminar seu próprio coração. E por último, essa ancestral pode ser alguém que vivia no interior, tá? Que tem muito contato com saberes tradicionais de bruxaria, né, os saberes da tradição, e também saberes de ervas, podem ser ancestrais indígenas também, que tinham muito contato com a mãe terra, com a medicina da natureza, e também de África, né, aqui, na verdade, não veio muita indicação de etnia ou lugar de origem desse ancestral, não. O que veio foi que talvez você mesma já saiba alguma erva, algum chá que da sua família se usa, ou algumas plantas, né, que suas avós, seus avós, enfim, que a sua ancestralidade já usa para cuidar da saúde física mesmo. Talvez seja interessante você investigar os potenciais mágicos, espirituais dessas plantas batidas. Eu estou ouvindo aqui, essas ervas comuns aí, ervas que, né, se aprendeu no seu dia a dia, com mãe, com familiares, a usar para cura física. Busque a magia dessas ervas e talvez você se surpreenda muito. Talvez você encontre bem perto de você aí, já na sua família, em ervas muito comuns, aparentemente banais, a cura que você precisa no seu campo energético, com banhos, defumações, tá bom? E é isso, espero que tenha feito sentido, deixe aí nos comentários se fez ou não, compartilhe a sua história ancestral. Histórias de ancestrais trazem sempre muita sabedoria, né? Seja sobre eles ensinando a gente como viver e também como não viver. Então, é isso, sejamos gratos e gratas. E eu finalizo a mensagem vermelha, a gente se vê nas próximas mensagens. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje para o nosso oráculo especial, o Oráculo das Bruxas de Dia de Finados, a mensagem do caminho negro da magia. Aqui representado pela nossa obsidiana negra, o espelho negro, o espelho que reflete as nossas sombras, aquilo que nem sempre a gente vê a respeito de nós mesmos, de nós mesmas, que a gente empurra para a obscuridade, para a negação e muitas vezes para a projeção sobre outras pessoas, né? Nossas tais sombras, aquilo que a gente é, mas não conscientemente. Bom, fiz essa introdução, não é à toa, né? Aqui, essa mensagem está bem sensível. Vou tratar de trazê-la com todo o cuidado que eu posso e tenho aqui. Entendi, a mensagem estava sensível porque esqueci uma coisa fundamental da leitura vermelha e por isso eu voltei aqui, tá bom? Então, ainda sobre a nossa leitura do caminho vermelho da magia, vamos trazer a oração da Cruz de Caravaca, aquela que é útil para o seu momento, para a sua conexão com esse ancestral, essa ancestral, e para purificação, né? Limpeza do seu campo, como parece que foi a principal mensagem do caminho vermelho. E a oração para você é a oração a São Félix, protetor dos que são acusados injustamente. Bom, então vou te chamar agora para fechar os olhos, inspirar, expirar profundamente.
enquanto eu faço a oração indicada pelo seu ancestral, pela ancestralidade hoje. Senhor Jesus, que fizestes uma aliança de paz com São Félix, coroando-o de glória, fortificai-nos, consolai-nos por intercessão e pelos méritos desse glorioso mártir. Nós vos rogamos por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. São Félix, poderoso protetor dos que são acusados injustamente, rogai por mim ou por... Inclua aqui o nome de pessoas amadas, queridas, que possam estar sendo acusadas injustamente. São Félix, socorrei-nos. São Félix, protegei-nos. E agora eu te convido a dar um pause no vídeo, fazer, se quiser, uma oração do Pai Nosso e de Ave Maria, para finalizar a sua leitura. E é só. Tchau, tchau. Pronto, e agora sim voltamos à nossa leitura do Caminho Negro da Magia. Acredito que há um vínculo entre as leituras do Caminho Vermelho e o Caminho Negro para quem também intuir isso, tá bom? Então, se você sentiu alguma dúvida entre ouvir o Caminho Vermelho e o Negro, talvez seja o caso de ouvir ambos. Bom, vamos começar aqui, porque essa leitura também está um pouco diferente. Aqui nós temos a presença principalmente das anciãs bruxas, elas mesmas, essas que guiam meu caminho aqui da minha tradição, as corujinhas. E as mães hoje, elas vêm intermediar uma comunicação entre você que chegou ao caminho negro e os seus ancestrais, um grupo, tá? Não sinto aqui a presença de apenas um, mas um grupo de ancestrais que permanece especialmente e profundamente conectados ao 4, ao plano material da criação, ao plano da matéria. Eu vou ser muito cuidadosa com a mensagem, o máximo que eu conseguir, mas é claro, se a qualquer momento eu falar de temas que possam ser gatilhos para emoções difíceis, que você não consegue lidar sozinho ou sozinha nesse momento, sugiro que pause o vídeo, veja num outro momento, tá bom? Quando se sentir forte o suficiente, ou num momento de mais paz e conexão emocional benéfica, né, bacana, para dar conta de ouvir essas coisas. Porque, de fato, pessoal, o que as anciãs trazem aqui é algo que precisa ficar claro a respeito de quão difícil pode ser para alguns ancestrais da sua linhagem, da sua família, a ideia, a mera ideia de que... Não tem jeito bonito de falar isso, eu acho, né? De que o mundo não gira ao redor deles, sabe? Perceba que aqui, ó, as anciãs trazem a necessidade do desenvolvimento de uma vida interior. E a gente vê uma imagem que se repete, tá vendo? De uma velha, uma anciã, que tem o destino, algo muito intenso e profundo e verdadeiro se desenvolvendo no seu interior. Né? O oráculo, né? O conhecimento profundo das coisas, das pessoas, da vida como ela é e não de como eu queria que ela fosse. As anciãs vêm dizer que alguns dos seus ancestrais, nesse momento, ainda permanecem bastante presos às sombras da própria inconsciência, das próprias dores, narcisicamente envolvidos na ideia de que o mundo material lhes deve algo. Então eu estou falando aqui de espíritos que podem estar envolvidos em processos de obsessão dentro, né? Pelo menos eu sei que é assim que na linguagem do espiritismo se fala. Ou eguns, né? Dentro de religiões de matrizes africanas que conheço. São espíritos que ainda estão muito envolvidos nas suas vinganças pessoais, nas narrativas que construíram, nessa coisa do mundo girando em torno do meu umbigo. Então as narrativas de dor e amor que viveram na vida passada,
na Terra ainda estão muito marcadas para esses espíritos, que ainda se dobram sobre a própria escuridão, sobre as próprias perdas, rancores, iras ou desejos pessoais de ganho e poder, tá bom? Inclusive uma sexualidade desvirtuada pode estar sendo apresentada. Tudo isso não são marcas da sua ancestralidade com as quais você tenha contato direto, tá bom? É por isso que as anciãs vieram intermediar. Nas mensagens anteriores, eu me senti conectada com ancestrais de vocês, de outras pessoas, e aqui não, aqui eu sinto que as minhas ancestrais, as anciãs, estão fazendo uma ponte para que a gente consiga ir tão fundo. Aqui nós estamos falando dos umbrais, né, das faixas mais densas de vibração. Onde é difícil respirar, elas dizem. Onde é preciso aprender a respirar. O que é aprender a respirar? Simbolicamente, né? Para quem viu a live lá acho que foi na live do Instagram, lá no @EvaMessages, a nossa live sobre o homem dentro da caixa, eu falei um pouco sobre o feminino e o masculino em nós, né? Eu dei o exemplo da respiração. Enquanto a gente inspirar, é um movimento feminino, respirar é um movimento masculino. Então, são seres que estão vivendo, estão aprendendo, né? Voltaram. Primeiro que ainda tem experiência muito marcada do corpo físico, né? Apesar de terem desencarnado, ainda estão presentes nos cemitérios onde o corpo foi enterrado, ou ainda estão muito ligados a casas familiares, né, pessoas que fizeram parte da existência anterior deles, e eles ainda estão, de certa forma, sentindo no corpo os aprendizados. Eles estão no caminho de aprendizado, tá? As anciãs fazem questão de dizer que eles não estão desassistidos, tá vendo? Há quem olhe por eles, há uma sabedoria divina cuidando. Acredito que seja o próprio espírito da Mãe Terra, né? A Terra que está ali decompondo, que não serve mais, decompondo os corpos, e também as mentes, né? As psiques em desequilíbrio de vidas passadas estão sendo purificadas. E esses ancestrais seus, que você que escolheu o caminho negro, nesse momento não precisa se ocupar deles, mas você precisa olhar para si, né? O chamado aqui das anciãs para você é que você olhe para dentro de si em busca daquilo que você tem a compartilhar com o mundo, o seu conhecimento. Porque se você só olha para dentro de si, eu tô vendo aqui pessoas que precisam tomar cuidado para excessos, tá? Excessos que podem gerar vícios aí em bebidas, em prazeres, em jogos, em emoções em desequilíbrio, porque nesse momento, pessoal do Caminho Negro, é preciso cuidar-se para que você não se conecte com a experiência desses seus ancestrais que estão expurgando. Podem ser ancestrais de desencarne recente. Eu sinto muitíssimo, é muito provável que eu possa falar aqui com pessoas que perderam parentes recentes de forma inesperada e abrupta, caso como a Covid, que levou muitas pessoas, né? A quantidade aqui de espíritos nessa carta me sugere um grupo ou alguém que desencarnou em um movimento de massa. Por isso eu estou fazendo uma referência à Covid, ok? São espíritos que estão sendo cuidados por ancestrais, muito figura de Maria, Santana, né? Ancestrais, figuras, divindades e santas, divindades femininas. E é muito importante nesse momento que você evite se aprofundar nas suas dores ou nos desequilíbrios dos vícios, ok? Porque é aquilo, as anciãs não podem te proteger do seu livre-arbítrio, entende? Então, quando você cede aos seus vícios nesse momento da sua vida, você abre caminho, abre espaço para conexão com esses ancestrais que estão, eles mesmos, se expurgando, precisando de um período de lidar com seus vícios para purificá-los. Vícios narcísicos, as dores do ego. Então tem um grande
aviso. Eu diria que a principal mensagem aqui para vocês, Caminho Negro, é o aviso de que não é o momento de se voltar excessivamente para você. Tem um chamado aqui das anciãs para vocês fazerem trabalhos filantrópicos, ajudarem a cuidar de outras pessoas. Sabe aquele momento da vida em que, olha, se eu não consigo solucionar os meus problemas, eu vou ajudar alguém? Porque aí talvez os meus problemas tenham mais a ver com o tempo, eu precise dar tempo, né, para que eles se resolvam. Porque se você focar demais nos seus problemas, me parece que nesse momento abre-se espaço para vícios em jogos, como eu disse, em substâncias, em amor romântico, sabe? Vícios, né, gente, muitas vezes não são substâncias. Por exemplo, o vício de cuidar do outro, né, de um parceiro, de um amigo, de um familiar e não olhar as próprias dores. É preciso cuidar-se para que isso não abra espaços de vínculo com esses ancestrais que estão, preciso dizer com clareza, né? Vocês estão aqui para isso, não para eu fazer firula, mas para eu falar a verdade do que eu tô vendo. Estão em sofrimento porque estão se purificando de dores narcísicas. Temos aqui. Quando foi a última vez que eu não consegui parar de rir ou de gargalhar? Tá vendo? A alegria, tá? É preciso que você não sofra só. Nesse momento da sua vida, meus queridos, minhas queridas, se você tá sentindo melancolia, um chamado maior para vícios, fique atento, fique atenta. Pode ser a tentativa de aproximação desses espíritos. Você está protegida, como eu disse, protegido, mas os espíritos não podem te proteger, seus guias, seu anjo da guarda, de você mesmo. Você tem seu livre-arbítrio. Se você, com a sua perninha, com as suas perninhas, vai lá, né, para um nível de vibração, de pensamento, de sensação que bate, pareia com isso aqui, né? Você vai acabar atraindo a presença deles para o seu campo. E eles precisam se curar. Ok? Então, nesse momento, vá buscar, né, mesmo que precise se forçar um pouquinho no início, mas busque sair com gente que te faz rir, que te faz ver o lado bom e leve da vida. Ele existe, ainda que mais reduzido em certos períodos mais difíceis da vida. Sempre há algo, né? Eu acredito e vejo isso na minha vida. Sempre há algo que possa ajudar a gente a se elevar, a rir por um momento e logo em seguida voltar a lidar com os nossos desafios pessoais, né? Então, nesse momento, o que mais os ancestrais querem dizer através das anciãs, porque eles mesmos não estão aqui em condições nesse momento, da comunicação. Se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse ter qualquer coisa que eu desejasse na vida, o que eu escolheria? Que lindo. As anciãs estão oferecendo um presente para você que recebeu aqui hoje essa mensagem tão difícil aqui no oráculo, tá? O presente é realmente a satisfação de um desejo. Pode esperar aí nos próximos dias, depois me diz nos comentários, tá? Se aconteceu ou não. Mas as anciãs estão aqui oferecendo para você a satisfação de um desejo, algo aí algo corriqueiro, tá? Não é algo enorme, não é mega sena, não. Mas você vai ver aí nos próximos dias a satisfação de algum desejo, alguma coisa que você achava que ia ser muito difícil, vai ser facilitada aí para você com a ajuda das anciãs bruxas, tá bom? Por exemplo, eu acho muito difícil, eu nunca tenho um lugar para sair. Você vai ver que alguém vai te chamar aí nos próximos dias para você passear, tá bom? Não, o que me faz rir não é passear, o que me faz rir conseguir ir a um cinema, ver um filme bacana, mas os filmes que eu gosto nunca estão em cartaz. Nos próximos dias você vai ver que vão estar em cartaz, tá bom? Vai ser alguma coisa assim. Depois vocês me digam aí, porque realmente acredito que essa leitura vem como uma confirmação para algumas pessoas. Alguns de vocês andavam sentindo a proximidade de uma melancolia, de uma sensação de confusão mental, que na verdade era um vínculo do seu campo que estava se abrindo, um vínculo para com esses seus ancestrais que estão em sofrimento nesse momento. Eu vou traduzir, eu vou tirar a palavra sofrimento e dizer em processo de expurgo, de botar para fora as dores, né, narcísicas, as dores daquilo que eles quiseram nessa vida e não conseguiram.
Mas diferente do caminho 1, que falou disso também de certa forma, aqui o que eu vejo é que esses espíritos estão projetando. Então não é que eles estão em sofrimento, tá? Preciso ser clara. Há espíritos aqui que podem estar atuando de forma negativa, vingativa, com base no ego, lá no outro plano. Tá bom? Se unindo a outros espíritos semelhantes, de intenções semelhantes, e perceba que em momento algum se trata aqui de dizer quem é bom, quem é ruim, espírito bom, espírito ruim, tá? Eu não vejo o mundo assim, nem o mundo material, nem o plano astral, porque as anciãs me ensinam a ver todo mundo como resultado de uma história, né, que tem seus lados que são egóicos, são voltados para a satisfação do eu, e tem os lados em que a pessoa consegue se voltar para ser alguém bacana para o todo também, né? Então aqui eu vejo uma ancestralidade sua que está expurgando as dificuldades egóicas, com base em estabelecendo lá no plano astral mesmo relações de poder, né, de vingança, de sexualidade, para expurgar, tá? Para botar para fora e para se limpar. Isso é temporário, toda dor é temporária, assim como todo amor também. Os ciclos nos ensinam isso, né? E olha os ciclos aqui na sua leitura. Bom, resumindo, meus queridos, minhas queridas, tratem nesse período, tá, da vida de vocês, nas próximas semanas, de cultivar a felicidade, cultivar a alegria, cultivar os seus desejos, correr atrás dos seus desejos. Ainda que a sombra espreite, saiba que não é hora de alimentar, né, de ir lá cavucar, saber por que eu tô me sentindo assim, essa dor e tudo mais. Haverá melhores momentos para fazer isso. Nesse momento, cavucar demais, procurar saber demais as raízes das suas melancolias, pode acabar vinculando você a esse processo de expurgo que está acontecendo lá do outro lado, ok? Então, por um tempo aí, se dê um docinho, se dê um período de autoafago, de afeto para com você mesmo, para com você mesmo, tá bom? Deixa o trabalho com a sombra, com aquilo que você não vê em você e tal, que a gente tanto gosta de fazer, né? Nós bruxos, bruxas. Deixa isso para daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ver, por último eu vou tirar aqui uma mensagem de um guardião, Exu ou Pombagira, Laroye, esses espíritos que se apresentam nas bruxarias, nas macumbas brasileiras, também na Umbanda e Quimbanda. O espírito tem uma mensagem final para nós antes da nossa oração da Cruz de Caravaca. Exu Morcego, é isso, olha. Densidade, né? Então, seguinte, se mesmo com tudo isso que eu falei, você tem uma energia e muito pouco paz e amor, né? Tá numa energia bélica, né? De se colocar, de impor poder e respeito no mundo, e acredita que é isso que você deve fazer mesmo, né? Exu Morcego, ele vem te dizer que esse caminho é um caminho que vai te levar a grandes transformações, tá bom? E nem sempre são transformações que a gente quer sustentar na nossa vida, né? O morcego, ele evoca a imagem para nós aqui na nossa cultura daquela transição vampírica, né? O vampiro que é mordido e aí ele morre para o mundo dos vivos e renasce como esse ser que se alimenta da vida do outro, né? Então, o vampirismo energético é o caminho indefectível, inexorável, inescapável de quem sai do equilíbrio da balança entre cuidar das próprias necessidades e ser também um agente de harmonia no mundo, né? O mundo não é só sobre você e suas necessidades de poder e de se superar. Concorda comigo? Se sim ou não, deixei nos comentários. Eu sei que há momentos da vida em que a gente quer se impor, a gente quer provar que a gente pode vencer, né? E que a gente pode viver os nossos desejos, satisfazer nossos prazeres, né? Esses desejos e tudo mais. Mas saiba que a necessidade de equilíbrio, ela é eterna, tanto aqui quanto lá do outro lado. Cuide-se, tá bom? Mesmo que você esteja aí no caminho do Batman, né? O caminho daquele que, Elisa, eu te entendo, mas eu preciso mesmo entrar para as minhas cavernas, ficar aqui eu e meus demônios e lidar, né, com as minhas emoções mais intensas agora. Não vou poder deixar isso para depois, não vou poder ficar rindo agora, não. Se você tá vivendo isso, Exu Morcego tá aí com você, as anciãs também se colocam à disposição
elas no sentido de te ajudar a ter um refresco nesse período aí em que você está investigando as suas sombras. Caso venha à tona alguma notícia, alguma história relacionada a uma ancestralidade doentia, adoecida, né, nas suas emoções, formas de pensar e de agir no mundo, lembre-se do perdão como ferramenta de libertação, tá? Para que você não se condene a uma postura vampírica e nem seja alimentado ou seja alimento de energias vampíricas do outro lado, ok? Pactos. E eu falo aqui especialmente para quem é da ordem dos caminhos aí da mão esquerda, os caminhos de magia de Quimbanda, né, satânicos, pactos, eles precisam ser honrados, tá bom? Então, pense bem antes de estabelecer pactos neste momento. É o momento em que você está sensível às dores do ego, dores narcísicas que não são só suas, mas são também da sua ancestralidade. Talvez em momentos assim, em que a sombra não é só nossa, a sombra é também do outro, caiba a humildade de reconhecer a importância do riso. Me surge aqui, que lindo, na minha frente, o sorriso de uma criança, o sorriso inocente de uma criança. Tão poderoso, né? E Exu Morcego me dá licença para dizer, para finalizar a sua mensagem antes da oração, que ainda que pareçam muito poderosos, né, os bruxos, magos negros, né, os demônios da Goetia, não há nada mais potente e poderoso que a conexão com os espíritos das crianças iluminadas, os querubins, né, que são aqueles que dizem da verdade do todo. Eu posso fazer pactos com aliados que vão me ajudar a levar nos lugares materiais que quero. Porém, em última instância, é inegável que todos e todas vão ter que arcar com as consequências de tudo aquilo que tomaram da grande mãe, de tudo aquilo que lhes foi dado da mãe natureza. E a gente vai ter que retribuir em algum momento, tá bom? Vou finalizar aqui com a oração perfeita para sua relação com seus ancestrais nesse momento. Olha, contra o mesmo mal, é essa oração para você. Eu peço que você feche os olhos, inspire e expire profundamente, se você é de oração, claro. Vamos orar juntos aqui, juntas. Contra o mesmo mal, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus nasceu, Jesus morreu. Assim seja curada a nostalgia de... Diga o seu nome, ou o nome dos seus ancestrais. Assim como estas palavras são certas. Mais uma vez, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus nasceu, Jesus morreu. Assim seja curada a nostalgia de... Diga seu nome e ou dos seus ancestrais. Assim como estas palavras são certas. E agora eu te convido a pausar o vídeo e a fazer a oração de 3 Pai Nossos em honra da Santíssima Trindade, caso faça sentido para você e para sua espiritualidade. Era essa a leitura, espero que tenha feito sentido para você. Se sim ou não, deixe nos comentários, sinta-se à vontade para compartilhar sua história, sua sabedoria. Eu agradeço a sua presença aqui em mais uma leitura e espero te ver, te encontrar em outras leituras aqui do canal e lá no Instagram também, tá bom? E é isso. Que os finados nos tragam toda a sabedoria do que ser e também do que não ser, como sempre. Nós nos vemos nas próximas. Tchau, tchau.